and the word is out. And the word is out, and it cannot be caught again because it's out. Here's the music. Derek Bailey, por exemplo, no livro dele, defende que a improvisação é a primeira apresentação à música desde que há música. Os primeiros seres humanos começaram com os meios que tinham ao dispor, troncos, galhos, ossos, pedras, por aí fora. Começaram por imitar os sons da natureza. E só quando o cérebro deles foi capaz de entender e de criar abstração, é que passaram para uma organização de sons abstratos, que já não tinham a ver com a natureza. Isto para dizer que há aí uma série de equívocos, de mal-entendidos, e da parte mesmo dos próprios músicos improvisadores. Porque muitas vezes aquilo a que nós chamamos de improvisação na música é capaz de não ser. Improvisar es crear en el acto. Y cuando digo en el acto, quiero decir específicamente un concierto de música improvisada, un concierto de improvisación. Es un concierto en el que tú, como público, estás viendo a un músico crear. Es decir, yo creo que hay cosas que vemos y que si las vemos desde fuera parecen paradigmas de la libertad. Pero luego cuando te metes en ellas descubres que hay una cantidad de reglas, hay un peso de la tradición, hay unas ideas extremadamente codificadas y que solo puedes ser libre dentro de esto, ¿no?
Y entonces en la electroacústica descubrí, digamos, una forma de organizar las cosas, de organizar el discurso. Y además, específicamente en Colombia, trabajando en estos laboratorios, pasé por todo lo que es la evolución de la electroacústica analógica, que para mí es una especie de solfeo. Para mim, quando eu estou a improvisar, há um espaço que está para além do racional. É um espaço psíquico que é isso, é intuitivo e é quase onírico. É quase uma coisa que funciona dessa forma. Se eu começasse a pensar, eu ficava paralisado. A guitarra com a qual eu comecei a tocar, a Stratocaster, é uma guitarra muito versátil e de certa forma puxou também um pouco para esse lado da sonoplastia. Pronto, foi uma coisa que eu sempre me fascinou, sempre trabalhei e depois a partir de 2008, então aí comecei a sistematizar um pouco mais esse trabalho. Na altura tinha estado a tocar saxofone com os Hipnótica e estava a fazer música improvisada com a VGO do Ernesto Rodrigues. A parte da preparação começou mais ou menos nessa altura, quando até aí era só a guitarra elétrica pura e dura. Isto é um namoro muito antigo que eu tenho, quer dizer, eu já ainda nos anos 70, eu já conhecia aqui o Plexus e não só conhecia coisas lá de fora e de facto achava fascinante o mundo da improvisação, quer dizer, em que tu sem rede te relacionas seja com quem for. Neste momento eu tenho cá em casa um japonês, e já me aconteceu ter aqui vários, por exemplo, japoneses, que é uma cultura muito distante da nossa, mas de facto dentro do não idiomático, que é a base da música que eu faço, que é a não idiomática, mesmo sem falarmos a mesma língua, há uma base de entendimento, conversamos e eu acho que isso é fascinante. E esta guitarra que eu falei, que construí para em 76 e comecei, ela estava posta de lado porque tinha alguns problemas técnicos e precisamente esses problemas técnicos eu descobri que os erros eram exatamente os necessários ou os desejáveis para fazer o tipo de música que eu estava a fazer na altura. Recuperei a guitarra e comecei a trabalhar com as duas em simultâneo e depois foi explorar, foi ir à procura de algo que eu ainda não tinha ouvido, que não, e ir-me surpreendendo com cada descoberta.
a improvisação aparece na minha vida, quer dizer, um pouco nessa altura, porque eu tocava rock, mas ouvia muito free jazz, ouvia o Albert Tyler, o Cecil Taylor, ouvia o Eric Dolphy, pronto, ouvia o Coltrane, obviamente, pronto, eu ouvia muito jazz, não é? E, de facto, do muito jazz que fui ouvindo, as partes que mais me interessavam eram mais as franjas, as partes mais avant-garde, mais livres. Pronto, e daí, se enquanto músico fui experimentando isso um pouco por casa, até porque eu vivia em Coimbra e não tinha com quem tocar, este tipo de coisas, mas improvisava muito. Eu, durante anos, costumava brincar e dizer que tocava com os melhores músicos do mundo. Estás a ver? Porque punha um disco e depois tocava por cima. Improvisava, toquei com o Coltrane centenas de vezes. É uma coisa bestial, não é? Cuando terminé, vine a vivir en Europa de nuevo y tenía mi clarinete bajo, mi flauta en sol específicamente, que ya tras toda la experiencia de estudios avanzados de composición y de electroacústica, a mí como instrumentos melódicos me interesaban más bien poco. Lo que me interesaban era como sintetizadores acústicos. Entonces eso me acercó muchísimo a la libre improvisación que ya se estaba haciendo aquí, porque tenía, digamos, el oído abierto por la composición atonal, por la electroacústica, tenía los instrumentos a mano, no tenía especiales ganas de componer en el sentido tradicional. No me interesaba demasiado decirle a los demás cómo tienen que tocar. La improvisación es la composición instantánea, que dicen mucha gente, y la composición es, de hecho, es otra práctica. La forma en la improvisación no existe, existe el flujo. Y cuando improvisas, esta relación que tú tienes con el instrumento es lo que produce el sonido. El instrumento es como un interface entre el mundo del sonido y el mundo interior de cada músico. De hecho, hay mucha relación entre la improvisación contemporánea y las teorías del caos o de la complejidad de la física. Porque hay unos comportamientos, así como en física cada material tiene un tipo de comportamiento y puede reaccionar, o cada especie animal o vegetal tiene un ADN que le llevará a comportarse de una manera u de otra. En la improvisación pasa lo mismo, hay individuos que improvisan de una manera o de otra, pero es impredecible, nunca sabes realmente qué va a pasar. Es como si plantas un árbol y este árbol va a salir con 3 ramas aquí y una allá, no lo sé. Depende de la tierra, depende de la alimentación, depende del sol, de la lluvia, del viento, y el árbol siempre será una sorpresa. Siempre será, evidentemente, un almendro siempre será un almendro, pero exactamente no lo puedes predecir.
Improvisation, as a general comment, is extremely difficult. Yeah? It's like freedom. Freedom sounds easy, and freedom, you do whatever you want, but it's not like this. Freedom means having a strong sense of responsibility, of knowledge, a certain knowledge, and so to be also responsive. So freedom is not easy, and it's just the same for improvisation. It sounds first improvisation, you pick up your instrument, you go wild, and you do whatever. And this is one thing that you must avoid when you improvise, and it's very difficult. First, you need to be a good instrumentalist, and if you are not, then you need to have strong feelings, listening. So we have, say, 7 pieces, and we must play 1 hour. This is no, really, that's all. Yeah, I know. Are you kidding? What? Abuse music until it sounds good and you disappear. And this is the way I feel about being an artist. I don't give a shit how I look, how I smell, how I sing, everything, because it's not me. I'm not here, so it's not me, and it's not music anyway. Something's happening, and this is what matters. There's so many ways. So many There's ways. so many samples too. And I have all these loops and things, and I can make something. And this is where I plug in one voice. There is one. I've got a recorded voice. Yes, okay. yes. I've got a sampled voice. It's short. And here we have bing. Okay, bing, that's the bing. And there is, so the drum goes on. Yes. Drum goes on. A voice come in after the bing, and then the bass also coming in the middle of the voice, and keeps on going. And then after the voice has stopped, that's where you come in. So let's talk about the third one, which is, and this is where your samples comes in, darling. So it's called gum, and the principle is on do 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 da. Now if we call that do do Really da melodic. do da do da, it's 10. Huh? In 10. And I will play that. Do 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 do. Loop it. Very nice. Loop it, and then we go on that. You play. I would like you to play samples on that. Oh, huh? I would sure. like you to play samples. You play whatever you play your. I've heard you are good at ambient, so large. I'm sorry, I keep getting. Is it okay that I? No, it's fine. It's fine. Because you never told me you're playing ambient. I just interpreted. Yeah, you've been identified. So if you imagine if it was a painting, so we would be I would be doing little dots, tick 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 with a painting, tick 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 like this, and would be dots. He will be doing, I don't know, probably things like this, but you would be using a huge sponge and making like this, and then stopping, waiting a little bit, and then another big. Maybe like a lot of delay. A lot of delay, large sound. Don't try to get on top of us. Stay under us with large, like having the floor. Yeah? You are a colored floor, and we
put it like this. Because I've been doing music so long and that I don't have a precise style even when I'm doing written music. For example, if I'm in a band with people that really know me and they're confident with me, they know that the song's written, but that by the time we get to the end of it, I changed it already. It's every time, every night. So even if that's like a written rock song, so that's the best of that's the most normal experience for people playing with me, is that for sure at least it's going to change a little bit. For me, improvisation is like, I love it because you can really fuck it up. Like you can't control the fact that it's a big risk to play it, because it's much riskier than playing something you know what's going to happen. Yeah, you could move your hand wrong and blow it, but improvisation is like really much more riskier. You're setting yourself up for a situation where if you can't lose yourself and really lose your mind, go out of your mind and your body, it's possible to become really too aware of what's around you and who you are and what you are, and then it's just bullshit. Improvisation, it can just really turn bad. É começar uma improvisação de tábua rasa, quer dizer, não há a priori, vou dizer, vou por aqui ou vou por ali, não. A coisa vai se desenrolando à medida que a pessoa vai tocando, ou seja, e aí é estar no momento, certamente, porque uma coisa como que um som pede outro e esse segundo som pede um terceiro som, é um encadeamento que vai surgindo por si. É que a música seja um reflexo o mais direto possível daquilo que os músicos são. E portanto isso tem tudo a ver com atitude, não é? Tem a ver com atitude, com personalidade. E nesse sentido eu acho que a improvisação é talvez a música mais verdadeira que existe e aquela que está mais ligada ao momento, porque tem a ver com aquilo que as pessoas são num determinado contexto, não é? Num universo que existe num determinado momento. Bailey, por exemplo, no livro dele, defende que a improvisação é a primeira apresentação à música desde que há música, quer dizer, desde o início que a improvisação vem antes da composição e não sei o quê. Mas é assim, aqui estamos a falar de uma coisa muito específica, que é a improvisação, quer dizer, assim, eu quando falo de improvisação a este nível, eu não estou a falar de um solo de guitarra sei lá, num disco dos Beatles ou
percebes? A improvisação aqui tem, embora seja uma coisa não idiomática, há regras em vários estágios da improvisação. Cuando tú ves un concierto de música contemporánea compuesta, no estás viendo a un músico crear, estás viendo a un grupo de músicos recrear algo. Y en esa recreación también están creando. No estoy tampoco menospreciando el intérprete, pero el proceso mediante el cual un músico compone una obra, luego la da a un grupo de intérpretes para que lo ensayen y luego ellos lo presentan al público, incluso 200 años después de muerto el compositor, no es el mismo proceso que 2 o 3 músicos que se ponen delante de un público y en el momento crean algo juntos que refleja ese momento, cómo están ellos, cómo se entienden entre ellos, lo bien o lo mal que les escucha el público, el ruido ambiental, todo lo que entra en ese proceso, ¿no? Ahora, son procesos. La composición es un proceso, la improvisación es un proceso. Embora se fale da escola de Tóquio, da escola de Boston, da escola de Berlim, da escola de etc., todas estas escolas têm uma coisa em comum. Tem a ver com a abordagem que tu tens do som, com as capacidades, com as extended techniques, que são as técnicas extensivas, em que tu tentas extrair o máximo possível, as especificidades máximas que o instrumento pode dar, sonicamente. Quer dizer, na música clássica, um violoncelo é tocado normalmente, quer dizer, aqui um violoncelo é explorado desde o cavalete ou desde o estandarte até à pestana, ou as cordas que estão após a pestana, percebes? Quer dizer, ou o próprio corpo do instrumento, quer dizer, tu tiras partido de tudo isso. E eu acho que isso é interessantíssimo, realmente, porque... E há uma coisa que é típica nesta música, é assim, é que tu ouves um quarteto e tu não percebes quem está a fazer o quê. Improvisadores, na dança, na performance, etc., quem considera que a improvisação é uma ardósia sem nada. É um espaço a zero, onde se inscreve aquilo que se vai fazendo conforme nós sentimos espontaneamente. Agora apetece-me atirar para o chão, fazer o pino, fazer qualquer coisa assim. É um bocado o que os franceses dizem, faire n'importe quoi. Portanto, fazer tudo o que nos vier à cabeça. Eu mesmo, enquanto improvisador, portanto, isto tudo para dizer que eu não sigo muito esse tipo de abordagem e a improvisação para mim, independentemente da espontaneidade e dos estímulos momentâneos, até alguém tossir no público, o espaço físico, acústico onde se está a tocar, ou com quem se está a tocar. Eu acabo por ser bastante compositor. Eu tento sempre construir alguma coisa, ou mesmo quando estou a tocar com outros,
Eu paro, ouço, intervenho quando acho que vou dizer alguma coisa, eventualmente ou teoricamente pertinente. Portanto, eu estou a construir. Geralmente, utiliza-se o termo improvisação como contrário à existência de uma pauta, de uma partitura. Portanto, temos a música escrita e um concerto de música escrita é a interpretação da pauta e temos um concerto de música improvisada só porque, assim chamada, só porque não se está a seguir uma pauta. Há outros fatores que podem constituir pauta. Por exemplo, nos domínios da música improvisada, da música experimental, há músicos e há projetos que, sem ser com a utilização de notações, sejam elas quais forem, que podem até ser bonecos, como o Anthony Braxton chegou a fazer, não é? Desenhos ou figuras geométricas e não sei o quê. Mas há projetos e há músicos que, por exemplo, agarram numas pinturas ou numas reproduções de pinturas, de telas, de quadros, e tocam sobre aquilo, não é? Fazem uma interpretação sonora daquilo que estão a ver. Na interpretação de uma partitura, há eventualmente, em alguns contextos, lugar à criatividade. Estou-me a lembrar, por exemplo, do pianista Glenn Gould e daquilo que ele fazia, das maldades que ele fazia, das maldades, entre aspas, que ele fazia ao Bach, por exemplo. Não é? Do ponto de vista da interação entre músicos, a improvisação será talvez o centro de três vetores, quer dizer, de expressão pessoal do artista, de interação com os sons que lhe vêm dos outros músicos, e o terceiro vetor, que eu acho tão importante como os outros dois, é o respeito, que é para uma pessoa deixar o músico que está ao nosso lado dizer aquilo que quer, para que nós possamos comunicar. A improvisação percorreu toda a história da música, ou das músicas. A improvisação está muito presente na música medieval e no barroco, por exemplo, não é? Portanto, há partes das partituras que sobraram, que ficaram até hoje, que são para os intérpretes improvisarem. E de facto houve sempre esse elemento técnico, não é? Ao longo das músicas. A espontaneidade da improvisação, mesmo com todos os erros possíveis e inerentes ao risco de não haver uma partitura, não haver uma estrutura pré-definida, faz com que a espontaneidade, a energia com que se toca uma nota, um som ou uma frase, quando se agarra nessa frase, isso já fizemos, eu já fiz várias vezes, em termos de experiência, de reflexão, ok, agora isto gravou-se e agora vou pôr isto na pauta, vou escrever isto. É escrito, é transcrito para notação e eu agora vou interpretar exatamente aquilo que foi improvisado. E é mentira. Nunca soa da mesma maneira,
nunca têm o mesmo tipo de vibração, de energia, de dinâmicas que teve o original, que foi totalmente improvisado. Eu também tenho deste. É um processo, lá está, não há uma estratégia, não há uma metodologia. O que há é um grande gosto em ouvir, é o prazer de ouvir, e na improvisação com outras pessoas é o prazer de ouvir o outro também. As regras não são visíveis, digamos. As regras estão um bocado intuídas, digamos. Hay reglas, sí. Pero hay que tener varias cosas en cuenta. Y quizá la primera es una cosa que dice Thomas Kuhn, el historiador de la ciencia. Kuhn dice que cuando se enseña un paradigma científico, no se puede enseñar como un corpus de reglas. No se puede aprender un paradigma científico en base a sus reglas. Lo que se hace es que se enseña los experimentos claves que definieron ese paradigma, y los alumnos más aventajados serán los que a través de esos experimentos sabrán extender, o sea, aplicar esas ideas y extender el paradigma. En el momento en el que tú lo defines como un conjunto de reglas, como el jazz de la Berkeley, lo matas. Las reglas en gran parte son reglas sociales, no, entre comillas, musicales. Porque una improvisación es un acto social. Es un diálogo entre seres humanos. Y entonces, los sonidos en la música improvisada, los sonidos son el vehículo. Son lo que vehiculizan el discurso, el intercambio, el diálogo. Entonces, ¿qué es lo que subyace en todo eso? Sí, una serie de reglas sociales y otra cuestión, que es la escucha. Es decir, improvisar es escuchar. Não, esta questão de haver uma improvisação técnica e de haver uma improvisação estética tem muito que se lhe diga, e as fronteiras não são muito claras. Por exemplo, quando estamos a falar de jazz, estaremos necessariamente a falar de improvisação enquanto técnica, não enquanto estética. Aquela ideia de que o jazz é uma música improvisada é falsa. O jazz é uma música semi-improvisada. O jazz, por definição, é uma música que utiliza partitura e a improvisação é introduzida lá dentro.
que acontece é que há determinados músicos de jazz que tocam jazz apenas com improvisação. Portanto, não têm composições e às vezes até nem sequer têm uma estrutura. Portanto, vão pegar nos processos da chamada música improvisada ou da chamada música livremente improvisada, mas o que estão a tocar é jazz, porque aquilo que identifica o jazz enquanto jazz são outras coisas que não a improvisação. A maior parte das vezes, o compositor, não sei quando é o compositor absolutamente cerebral, matemático, em que aquilo é tudo conceitos e é tudo já parametrado, improvisa para até chegar tem umas ideias, tem uma forma que quer construir, mas vai experimentando acordes, melodias, contracantos, etc. E depois começa a escrever e quando é para outros instrumentos que não aquele que domina, que normalmente é o piano, haverá também alterações, porque isto funciona melhor assim, olha, afinal isto eu jogava aqui, mas e apaga, portanto é a diferença, como dizia o Cage, a diferença é a borracha e o para apagar. Enquanto na improvisação não há borracha nenhuma, quer dizer, não dá para apagar, está feito, bom, mau, péssimo, horrível, portanto há um risco. La composición está basada más en la especulación sonora y en preparar una receta para que el músico luego la interprete y aquella receta funcione, más o menos. Y en la improvisación no preparas nada o llevas toda tu vida preparándote, que viene a ser lo mismo. No sabes qué vas a hacer y depende del momento, pues haces una cosa u otra cosa. Lo que intentas es que, como mi charla ahora, que tenga un poco de coherencia lo que estás diciendo, que una cosa lleva a la otra, que tenga que ver contigo, que tenga que ver con los demás y que sea expresivo, que la música diga algo. Esto yo creo que es una de las cosas que al menos yo le pido a la música, que exprese algo, exprese unos sentimientos o exprese unas percepciones o unas ideas o algo que se pueda comunicar a otra persona. Primero los otros músicos con quien tocas e depois o público que está escutando. A improvisação é baseada na intuição, de facto, não é? Na verdade, tu tens dois tipos de composição, que é a composição escrita e a composição espontânea. A composição espontânea o que é? O que é improvisar? É compor no momento em que se interpreta, em que se executa. O exercício de fazer música é um exercício de compor, e está muito ligado é igual, quer dizer, eu ao tocar estou a compor, estou a compor de uma forma espontânea. Portanto, não tenho tempo para pensar na articulação de sons, tenho de reagir mais, mas basicamente considero isto composição. Improvisation has suddenly become a kind of hot topic, and there are many people now theorizing about improvisation, not just in music but in life and philosophy and mathematics and God knows what. Every discipline now wants to improvise. What does it mean? It means almost nothing. I mean, it means basically being in control of what you want to do and being able to determine in the moment the direction that you take in any particular circumstance.
course, you bring stuff, and you bring two kinds of things in addition to the material that you have under your fingers in the instrument, your knowledge of the instrument, but you also bring your memories and you bring your anticipations. So somehow you have to make a balance between all of these things. If you only deal with your imagination, maybe you can't do the things that you imagine sometimes. And if you only bring your memories, everybody's heard that before. So you have to find a nice balance between these things so that you keep a sense of moving forwards. But at the same time, in my case, it's very important to have a sense of continuity and a sound, a voice, a sense of me through the music. Conjuntamente com o risco, que me é, como eu já disse, importante, no sentido do jogo, da descoberta, da surpresa. Eu gosto de me surpreender, eu sou curioso, por natureza, e espero continuar a ser por muitos anos que viva. Para além disso, é fantástico quando pessoas que não se conhecem, músicos que não se conhecem, de repente são capazes de construir conjuntamente algo que era praticamente impossível de escrever. Nunca soaria daquela maneira. E nós podemos depois dizer, e é uma das questões que é colocada muitas vezes pelos compositores, pronto, foi fantástico, e agora? É irrepetível. Não está escrito, não está... ninguém pode mais fazer isto. Vocês não acham que isto é um crime? Pronto. Pronto, mas lá está, é aquele momento fugaz, volátil, efêmero, que desaparece rapidamente e agora vamos para outro. Pronto, é assim. E daí eu privilegiar muito mais, eu tenho bastantes discos editados, mas importa muito mais o ao vivo do que a gravação. Porque a gravação, mesmo que a gravação tenha sido feita de um concerto, correu muito bem, é uma memória. Paladar da palavra. O paladar da palavra instantânea, irrecuperável. When the word flies, you can't catch it. Too late. Todos hemos tenido la experiencia de hablar con alguien y de darnos cuenta de que no nos está escuchando. Lo que está haciendo es
preparar lo que va a decir después. Y eso también es muy frustrante porque no es un diálogo de sordos. Eso en improvisando música no funciona. Y todos yo creo que hemos tenido una conversación donde llega un momento en el que no son dos personas proponiendo sus ideas e intercambiándolas. Llega un momento que es además para mí las conversaciones más fructíferas de todas, cuando los dos están creando un significado juntos. Eu gosto de tocar para públicos que não têm muito contacto com música improvisada, porque é muito interessante quando nós conseguimos interagir com essas pessoas e comunicar com essas pessoas, é fantástico. Eu dou um exemplo. Ofereci um disco. Não estava à espera, sabia que era uma pessoa que não gostava da música improvisada, que não seria de grande interesse. Portanto, não estava à espera de reação nenhuma. E 2 ou 3 dias depois ela veio e disse-me: olha, pus o teu disco e o meu gato ficou histérico com os sons. E pronto, registrei. Passado meses, 3, 4 meses, ela veio ter comigo e diz-me: sabes, eu ia no metro hoje e naquela parte em que o metro faz a curva, comecei a ouvir aqueles sons do metro e na minha cabeça comecei a imaginar uma das tuas composições. Eu achei fantástico, porque eu tinha conseguido pôr esta pessoa a ouvir o seu meio e para mim foi um grande elogio. A minha liberdade acaba ou interrompe-se quando começa a liberdade do outro, é muito complicado de gerir. Isso para mim é improvisação. Saber escucharla. Yo creo que es lo más difícil, saber escuchar una improvisación y valorar el carácter que tiene. Precisamente por esto, porque es una cosa fugaz, instantánea, que aparece y desaparece. Y saber valorar lo que tiene de bueno una cosa así. Yo a veces pienso, cuando escucho un gran improvisador, que hace una improvisación bonita, muy elaborada, muy complicada de hacer, que esto es un milagro. Que una persona llegue aquí con su instrumento y monte este edificio sonoro enorme y que luego desaparece. Es un milagro. Entonces, yo me lo tomo así. Entonces, saber apreciar estos milagros que pasan en la improvisación, porque no va a pasar nunca más, no está predicho, no está previsto, no es una repetición de algo que se hizo el año pasado o hace 5 años o 10 o un siglo. Es una cosa que está pasando en este momento y está ahí. Cuando es un gran improvisador, te quedas, bueno, yo me quedo asombrado y emocionado realmente de lo que se puede llegar a hacer, que es volátil, que luego desaparece. If you want to cut in some different dimensions, or it's okay as well. This one's okay? This one, not sure. Ele disse para uma chapa suspensa. Of this, that's big, but Tem o dobro do comprimento. Too big? it's maybe too Talvez big. seja grande demais, mas pode-se cortar. Okay, let's see. Será que dá para cortar? ou- Não é muito conveniente, não é prejuízo. Depois a chapa tinha que ser. A chapa está para ter uma medida. That one
Não era conveniente. Esses são dois tubos, pode tirar um, tira um. I understand that. Okay, perfect. And These ones as well? I don't know if yes. you would Okay. like. See, let's see. Yes, maybe right. Yeah. No, this one better. Okay. Wow. It's good, but it's not what It's we're not looking what you for. are, yeah. No. This one or this one. And no. No. It's Good. not. So These two? Maybe two. we'll separate it Yes. just to know. Mas quer levar já? See. Yeah, exatamente a voltar a dizer. I don't know if you want more. No. It's enough? Enough. Okay. Enough. Tá bom? Okay. See. This. Good. Okay. Yes. Good. So no, it's good. So we use it for. Também há. Okay. Queres martelo, mas é ligado à LED não. We want to make Quer sparks. fazer fagulhas que façam E muito. este também faz. This one also Okay, does. so this is an unusual gathering of material, like this one here. There is a story behind this. It's when you see a cement mixer, you don't think about art or you don't hear anything special. But one day I was really captured by the sound and by the look of a cement mixer. It sounds so sad in a way, very sad. Like it's been building civilization, making cement out of nothing. Sand goes like shit, like this. Water, it's nothing. And then it goes into this instrument. It works for years and years and years. And then cement. And then you build houses. You build houses. And this is the cement mixer. So we use it on stage. I put some of this, and it goes. Sounds like the sea, the eternal sea, the sea that you talk to the sea and say, oh, mother sea, mama sea, I'm sad, my love is gonna, and the sea doesn't care. She just doesn't care. She's been here all the time. She's seen you when you were a baby. She'll see you when you're dead. And she doesn't care about all this. But she's there, and she comes and goes and comes and goes. This is what we do, and this is more the so violence, boom, 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 civilization crushing down. So if you listen to a fish, he will tell you all this. He will tell you the story of metal, of eternity, of being pregnant, of being round, all this. See, these are instruments, but we use them for the sound, not for the show. When we were younger, we used it for the show. We made sparks and things like this, and with a chainsaw like this for show. But now we use it as sound. Greek salad, Macedonian salad, thank you. The Faust tapes. Seafood salad.
So, hang on a minute. I would like to thank you all. I've done 2 minutes.